Mas não havia outros Se ele caminhos? interferisse na Polícia Federal, Não, ele tinha escolhido um delegado para investigar, ele tinha interferido na investigação. Mas Não fez um nem pra advogado ele. reabrindo Ele não o fez nem pra processo ele. Não, com outras tem um condições e com indicados que eram de confiança, não interferência direta. Você acabou de trazer um caso que prova que se o Bolsonaro interferisse na PF, ele interferiria para ele. Nem para ele interferiu. Por que ele vai interferir para os outros, né? O senhor falava desde o início de que havia uma predisposição contra o então presidente Bolsonaro, mesmo quando ele era ainda candidato, e eu lembro, essa questão do politicamente correto era uma coisa que chamava muita atenção quando ele era apenas um político do Rio de Janeiro. Não é? Ele entrava nos programas, ele se tornou mais popular no país todo exatamente porque ele ia nessa questão do politicamente correto. Então, isso já pode ter criado uma certa animosidade com boa parte do eleitorado em relação às posturas dele, né? Algumas falas preconceituosas. Eu lembro que eu vi vários programas nesse sentido e me chamava a atenção, né? A gente não sabia exatamente qual que era a atuação que ele tinha, ele não tinha uma atuação muito marcante. Se lembrava também, no caso do impeachment de Dilma, que ele citou Ustra naquele momento. Então, quando se associa à questão de uma tentativa de golpe, ele remeteu a esse possível questionamento na época. E depois, na indicação dos ministros, que eram bons ministros, eu tinha contato com muitos deles, a questão de Sérgio Moro foi uma coisa que chamou muita atenção, porque se hoje se fala que Bolsonaro foi perseguido, Lula teve o mesmo argumento com relação à Lava Jato, com relação à estratégia de Moro, e os processos depois foram revistos. Inclusive, quando se fala dos processos atuais, vem aquele questionamento, será que mais à frente tudo isso também não vai ser revisto de alguma forma? Então, exatamente, é isso que eu colocava. E Moro, quando sai, ele sai fazendo acusações muito sérias de que houve tentativa de intervenção do presidente na Polícia Federal, né, em relação a processos em andamento. Então, ele não tomou determinadas medidas que acabaram levando a um acirramento ainda maior. É o que se fala dessa polarização que nós temos no país até hoje, por esse posicionamento, que teve um reforço muito importante na pandemia, porque tudo bem, o Brasil comprou vacinas, mas comprou de uma forma atrasada. O Brasil teve a iniciativa de São Paulo antes, né, senador? A gente sabe que foi primeiro a Coronavac e teve uma CPI em que produtores do exterior, a Pfizer, por exemplo, falou que tinha oferecido várias vezes e foi acusado. Teve a história da cloroquina. Eu vou precisar de uns 15 minutos para te responder. Não, eu não quero nem retomar nesse assunto. O que eu estou querendo é colocar, assim, na linha do tempo, o que levou a essa situação de polarização, que eu acho, em particular, que é muito nocivo para o país. Você ter dois extremos e os dois lados se sentirem perseguidos por uma ala ou por outra, e isso acaba emperrando, inclusive, a produtividade que você poderia ter em pautas que são relevantes para o país. Passou a pandemia, mas, por exemplo, quando houve a condenação do que seria o núcleo da trama golpista, me chamou a atenção nas redes sociais, muita gente lembrando exatamente da pandemia. E não era uma posição política naquele momento, não se estava falando, que legal que o Bolsonaro entrou bem, se lembrou da pandemia. Então, eu acho que foi uma coisa que pesou muito contra ele, pode ter pesado, inclusive, nas eleições, não é? Porque foi uma vitória muito apertada e isso pode ter pesado. Então, independentemente de ações que o senhor questione em relação ao Supremo, eu acho que tem todo esse histórico, não? Pô, tem isso e tem muito mais, né? Vamos lá. Quando você fala falas preconceituosas, se você parar para ver, Denise, grande parte das vezes em que ele está falando algo que é rotulado como preconceito, ele está reagindo a alguma provocação, né? Não, mas ele fazia piadinhas também, Você é né? estuprador, chama um homem de estuprador, né? Ele pode ter dado um coice de volta, né, de uma forma errada, mas, enfim, a gente não pode tirar de contexto como as coisas acontecem. E, mais uma vez, ele era sempre uma pessoa praticamente sozinha, em que, na política, um dos maiores valores que eu acredito que o eleitor busque em algum candidato seja falar a verdade. Isso é uma coisa que ele nunca se furtou de fazer, falar a verdade. Então, chegamos num ponto que o Brasil, lá em 2014, assim que a Dilma se elege, estava cansado de políticos que ficavam ali naquela mesmice, falando coisas prometendo coisas que não cumpriria depois, sempre embalado ali por aquela espiral do silêncio da grande mídia, que você não pode falar de alguns assuntos que são tabus. Se você falar, você vai ser rapidamente excluído, né, do convívio social saudável, né?
Então ele rompeu com isso. A entrevista que eu lembro que foi o grande divisor de águas é uma que tem dezenas ou centenas de milhões de acessos, é que ele está rodeado num quebra-queixo de um monte de microfone, com ele exatamente falando de marginais. É só você não estuprar, não roubar, não matar, que você não vai para lá, porra. Pronto, acabou, tem que se fuder. Os caras passam 4 anos fudendo a gente aqui a vida inteira. Não. É aquilo, o povo se identificou. Como é que o povo, quem está nos assistindo, pô, eu não penso, não sou apenas eu que penso desse jeito. Tem um maluco ali que pensa igual a mim. E isso é a democracia, isso é a representatividade. Você não pode achar normal um ministro do Supremo tomar decisões porque ele acha que o cara é grosso, porque ele acha que o cara não tem preparo para ser presidente da República. Pô, Dilma Rousseff foi presidente desse Brasil. Qual foi o escândalo de corrupção no governo Bolsonaro? Zero. Na pandemia, porque é que isso é uma coisa que é importante aproveitar o nosso público aqui até para servir de recorte para munição, para eles poderem defender o Bolsonaro dessa tentativa de destruição da sua reputação em função disso. A primeira vacina foi criada no mundo, foi na Inglaterra, se não me engano, em 8 de dezembro. E aí, até foi dia 15 de janeiro, se não me engano, foi quando a Anvisa autoriza a vacina aqui no Brasil. A vacina já estava comprada. Por quem? Pelo governo Bolsonaro. No primeiro dia que se autorizou a vacina a ser aplicada no Brasil, a gente estava lá o Dória, né? Se aproveitando da vacina que o Bolsonaro comprou para se vacinar e chorar e fazer um escândalo. Uma coisa que o Bolsonaro sempre odiou fazer. Ele odeia a exploração, ainda mais no momento de pandemia, de morte, de subir no caixão dos outros para fazer palanque. Então, ele é dele. Eu falei, todo mundo orientava, presidente, vai lá, recebe lá as vacinas que estão chegando de não sei aonde, foi você, o senhor que comprou. Não quero, vai parecer que eu estou explorando, eu quero cumprir a minha obrigação. Então, isso é dele. E o eleitor se identifica com ele. Não seria palanque, não seria uma sensibilidade maior que o povo? Pois é, mas aí é da pessoa, né? Tinha gente que falaria que está fazendo palanque, está se aproveitando de uma situação, num momento, né, de pandemia, sofrimento, de morte, todo mundo, né, com medo. Ele prefere que o reconhecimento venha depois, sem ele precisar ficar expressando e implorando para isso, né? Eu acho que é muito nessa linha de que ele é muito perseguido porque ele fala a verdade e eu acredito que cada vez mais o eleitor busca alguém que fala a verdade, é por isso que ele é tão querido. O Eduardo, o deputado, em várias ocasiões, ele gravou vídeos meio que comemorando o fato de ter sido aplicadas tarifas. Tanto que houve depois uma certa divisão na direita, de apoiadores, eu não falei que eu não concordo da base. Com isso, Agora, ele, várias ocasiões, ele puxou para ele a responsabilidade, não só pela Magnitsky, mas também pelas sanções aplicadas contra o Brasil. E isso acabou resultando em manifestações contrárias do empresariado. Nós temos o agro, que predominantemente apoia a direita, reclamando dessas sanções. Como é que o senhor viu a atuação do seu irmão desde o início nesse processo todo? Eu não falo contra Alexandre de Moraes especificamente, mas das ações terem resultado em alguma coisa contra o país e provocando essa confusão aí no meio de campo da direita. A gente não ficou feliz, não provocou divisão nenhuma, ninguém ficou feliz com essas tarifas. Eu acho que ele, naquele primeiro momento, pode ter se comportado assim, porque ele sentiu na pele, né, um impacto econômico. O Alexandre de Moraes bloqueou as contas da mulher dele, que não tem absolutamente nada a ver com processo nenhum, mas para sacanear, o que ele faz? Bloqueia as contas da mulher dele, né, para atingir, como ele fez também com centenas de outras pessoas, né, pelo Brasil afora. Mas só que, mais uma vez, isso não está no controle dele. O Eduardo não estava lá, ô Trump, bota aí, aumenta aí mais 40% de taxa no Brasil, porque eu quero sacanear meu país. Não é isso. Aí foi um critério do Trump, que ele toma medidas, né, que são ali que ele entende que são específicas nas negociações com cada país que ele está querendo ter algum tipo de conversa. E aqui no Brasil, além da questão econômica, e a questão política, né, e uma identificação muito grande eu vejo do Trump com o Bolsonaro, porque são dois presidentes, né, que tiveram uma pandemia dentro de seus governos, foram dois presidentes que tentaram tirar a vida deles, né, por eles serem quem eles são, e eles sobreviveram. Ambos imputam a um milagre de Deus eles estarem vivos até hoje. Ambos foram perseguidos implacavelmente pelos judiciários dos seus países. Ambos responderam por coisa que eles não tinham responsabilidade, foi o Capitólio nos Estados Unidos e 8 de janeiro aqui no Brasil. Então ele sabe a dificuldade que o presidente Bolsonaro está passando, ele sentiu na pele, e eu acho que também por isso ele tem um olhar especial com relação ao Bolsonaro, mas eu acho que o Trump é pragmático. Em algum momento ele pode querer simplesmente
tomar uma medida ali com relação à parte econômica que vá beneficiar os Estados Unidos, que atenda algum interesse do país dele, isso é normal na negociação. Agora, a parte política, eu acredito que ele não chegou até aqui, né, para simplesmente, tá bom, não vou deixar isso de lado, vou para casa, morreu o assunto. Eu vou ser breve aqui numa pergunta, porque nos últimos dias surgiu a informação de que médicos, peritos, profissionais vão reavaliar um senhor chamado Adélio Bispo. E a partir daí, se ele apresenta algum transtorno mental que ainda justifique sua internação, se ele oferece risco para si ou para terceiros, isso pode cessar, inclusive, a periculosidade. Não sabemos o destino, não sabemos o resultado, mas ele pode parar num hospital de custódia. Nesse momento que o Brasil vive, como é que o senhor encara uma situação como essa envolvendo Adélio Bispo? E eu aproveito para emendar, se o senhor considera que a investigação feita pela Polícia Federal foi a exaustão. E deixo aqui a minha opinião. Eu acho que não. Se acontecer de ele ser solto, é a imagem do Brasil de hoje, né? É a vítima presa e o algoz solto, né? Vamos ver, no Brasil não tem prisão perpétua, né? Em algum momento ele vai ter que sair. Eu espero que os médicos façam um laudo pericial que realmente não coloque na rua alguém que possa voltar a fazer o que ele fez, né? Óbvio que eu estou falando de um cara que tentou matar meu pai, né? É difícil fazer uma análise imparcial disso, né? Se eu fosse o Alexandre de Moraes, eu poderia julgá-lo, eu poderia investigá-lo, né? Mas eu não sou Alexandre de Moraes. E se fosse o Alexandre de Moraes estivesse presidindo um inquérito da tentativa de assassinato do Bolsonaro, eu tenho certeza que teriam chegado no mandante. Absoluta. Porque foi um inquérito feito rápido, nas coxas, por um delegado com vinculação com o PT, um delegado que arquivou rápido, depois foi promovido para a parte de inteligência da Polícia Federal, depois ganhou um prêmio na Europa para ser adido da Polícia Federal, quer dizer, um cara que teve o trabalho dele muito bem reconhecido para chegar à conclusão simples de lobo solitário, alguém que tinha um álibi que no dia 6 de setembro de 2018 tentaram colocar o registro dele como entrando na Câmara dos Deputados. Nunca o cara decidiu sozinho. Ele veio aqui, ele fez um registro no mesmo dia para criar um álibi, que se ele matasse Bolsonaro e conseguisse fugir, ele teria uma prova de que ele não estava lá em Juiz de Fora, ele estava em Brasília. Como é que a pessoa desempregada consegue ficar viajando de avião, comprando laptop, celulares, entrando se hospedando, né, em hotéis com diárias, né, que um desempregado não pode pagar? Como é que uma pessoa que agiu sozinha, em fração de poucas horas, chega um advogado no avião particular, na delegacia, para protegê-lo? Cadê a quebra de sigilo telefônico do celular do advogado, do Adélio? Então, assim, não tem nada. E certamente a gente vai morrer com essa dúvida, eu acho. Ou então, se em algum momento o Adélio quiser falar quem foi que o contratou, porque eu acredito que foi isso, alguém pagou, alguém ofereceu, alguém convenceu ele de fazer isso. Até porque o cara foi abandonado lá, né? O senhor acha que ele solto corre risco também? Sabe qual é o meu medo desse cara solto? Além dele poder fazer alguma coisa, se fizer alguma coisa com a dele, ainda vai cair na nossa conta. Você está entendendo? Agora, senador, durante o governo Bolsonaro não poderia ter sido retomado esse processo para se tentar buscar um novo caminho? Como aconteceu com o caso da Marielle, por exemplo, que ficou travado durante muito tempo e de repente se retomou para valer a história. Não poderia ser retomado porque não dá para falar numa conspiração tendo um outro governo. Denise, eu te falo o seguinte, né? Como é que o Bolsonaro é acusado de interferir na Polícia Federal? Acusado de qualquer forma. Foi acusado, né? Então, mas não havia outros caminhos? Se ele interferisse na Polícia Federal, ele tinha escolhido um delegado para investigar, ele tinha interferido na investigação. Mas um advogado reabrindo o processo com outras condições e com indicados que eram de confiança, não interferência direta. Não falo disso, eu falo de uma cúpula da polícia que não teria essa suspeita de estar interferindo de uma outra forma. O que o Moro acusa o Bolsonaro de ter tentado interferir na Polícia Federal, ele cobrando resultado de superintendente de regionais no Rio de Janeiro, se não me engano, em São Paulo. Porque para o Moro era um absurdo um presidente da República pedir mais resultados de superintendente da Polícia Federal. E ele sai falando um monte de abobrinha. Foi um desgaste grande, mas você acabou de trazer um caso que prova que se o Bolsonaro interferisse na PF, ele interferiria para ele, nem para ele interferiu, por que ele vai interferir para os outros, né?
Então, assim, ali, pelo histórico de quem participou das investigações, pela velocidade, pela falta de empenho, eu acho que esse pessoal, a história ainda vai mostrar que eles estavam escondendo alguma coisa. Há um consenso entre os principais juristas do Brasil que, muito possivelmente, Luiz Roberto Barroso foi o ministro mais progressista ou talvez aquilo que externalizou ali mais sua vontade política. E aí começa a se ventilar alguns nomes entre Jorge Messias, Rodrigo Pacheco, colega do senhor de Senado. A minha pergunta é a seguinte: será que não chegou no momento de discutirmos uma reforma do Poder Judiciário séria no nosso país, que vai além daquela discussão de penduricalhos, que todo mundo sabe que são elevados do Poder Judiciário, ou a possibilidade de mandato ali de 8, 10, no máximo 12 anos, mas talvez o ponto mais importante dessa reforma não seria a indicação, porque agora Lula poderá indicar o 5º ministro de 11 da Suprema Corte, isso sem contar caso ele seja reeleito no ano que vem, que aí seriam mais 3 cadeiras. Quando olhamos, por exemplo, para países do bloco da União Europeia, por exemplo, temos França, em que para ser indicado, apesar de ser uma indicação política, tem que ter no mínimo 15 anos de carreira. Na Espanha. Na França tem uma questão que ele tem que ter passado por um processo seletivo, ainda que seja uma indicação política. O senhor acha que há essa possibilidade de não ser uma nomeação política, mas sim uma nomeação por mérito, ainda que tenha que passar pelaquela sabatina do Senado, que todos sabemos que todo mundo é aprovado? Olha, Lucas, vamos lá. Se você discutir hoje reforma do judiciário, você vai ser acusado de atentar contra o Estado Democrático de Direito, né? Porque você vai estar trabalhando, legislando, né? Imagina, é absurdo o Congresso Nacional discutir qual é a idade mínima para o ministro do Supremo entrar no tribunal. Não pode. Você é uma cláusula pétrea da Constituição agora. Imagina você discutir que o juiz não pode mais falar fora dos autos. Para que mexer na lei orgânica da magistratura, na LOMAN? Não faz isso não, porque isso aí você vai estar atacando o judiciário. Então está muito complicado você discutir isso hoje. Eu acho que a gente tem que fazer, já passou da hora, mas o momento não vai ser agora, né? Numa véspera de eleição. Eu acho que talvez no próximo Congresso, em 27, onde esse assunto vai ser pauta também da campanha eleitoral, o eleitor vai poder escolher os seus candidatos que já se posicionem sobre isso, sobre a reforma, né, do judiciário, sobre impeachment de ministro do Supremo, né, sobre como é que vai se posicionar sobre os penduricalhos, como é que se posiciona sobre como é que um parlamentar gasta o dinheiro público, onde é que ele coloca as suas emendas parlamentares. Eu acho que o eleitor de direita, pelo menos, eu acredito que ele tenha um acompanhamento melhor dos parlamentares, como é que eles votam. E tanto é que as pesquisas mostram isso, né? São os eleitores que têm uma escolaridade maior, tem renda, né, maior, classe média para cima. Então, a gente é cobrado 24 horas por dia, né? O que não acontece com o nosso campo opositor. Tanto é que eu acho que eles se sentem mais encorajados de fazer algumas coisas, né? De irem lá para a CPMI do INSS e defender o irmão do Lula, né, do sindicato que desviou milhões, bilhões, mais de bilhão, né, de reais, ao invés de defender os aposentados. Estava lá, senadora, defendendo o irmão do Lula, 10 minutos defendendo, com unhas e dentes, e esqueceu dos aposentados. Quer dizer, essa mulher não tem eleitor, não? Para cobrá-la dessa coisa abominável que ela está fazendo, de ignorar o sofrimento que essas pessoas passaram a vida inteira para chegar na sua velhice e poder comprar um pão com requeijão, comprar um iogurte para levar para dentro de casa, depois comprar um presentinho para sua neta, e não tem, porque foi roubada. Então, assim, eu acho que a gente vai a cada ano passando por um processo de depuração. Eu acho que o Bolsonaro também resgatou um pouco isso, é um legado dele. Hoje as pessoas falam de política. Eu não sei mais escalar a seleção brasileira de futebol, cara. Eu adoro futebol. Não sei escalar o time do Vasco, que eu sou vascaíno. Nem agora no auge, eu sei ali, Paulo Henrique foi para a seleção, o goleiro é bom. Alguns eu sei, mas... Nem o Fernando Diniz. Mas tá melhorando. Então, assim, eu acho que a gente está passando por um processo de depuração. Acho que vai ser importante essa discussão de reforma, mas não acredito que aconteça agora, nesse momento.